Oi pessoal, tudo bem? O vídeo dessa aula de hoje nós vamos fazer ele assim bem mais curto. Ele só tem a finalidade de fazer a correção dos exercícios daquela lista da terceira semana de história. Então vamos lá. A primeira questão é: cite os motivos que levaram à mudança do regime monárquico, né? Ou seja, da monarquia para o regime republicano. Então são assuntos tranquilos que você tem aí no seu material, né? A primeira coisa que eu citaria, né, o descontentamento de alguns setores da elite, principalmente da monarquia ligada à elite cafieira de São Paulo, a insatisfação também dos militares que tinham uma vontade de participar de assuntos políticos, o triunfo das ideias republicanas no Brasil, que já estava muito na moda, né? Isso já tomou corpo, e, de certa forma, uma ausência muito grande da participação política do povo. O povo realmente não teve nenhuma participação efetiva na proclamação da República. Muito pelo contrário, né? O povo assistiu à proclamação da República de forma, como diz Murilo de Carvalho, bestializado. Ele não participou, ele nem entendeu coisa alguma do que estava acontecendo. A segunda questão é: explique de forma resumida os princípios do positivismo. Então vamos lembrar que o positivismo é uma teoria social do século XIX. O seu coautor, né, o seu autor é Augusto Comte, é um francês, e o positivismo ele defende nada mais do que o progresso através da ciência. Então, o positivismo sempre defendeu que a humanidade só vai adquirir progresso se investir em ciência. Se a gente for pensar bem, realmente isso faz todo um sentido, porque desde o século XVIII para cá, né, desde da Revolução Industrial para cá, todos os avanços tecnológicos e científicos da indústria farmacêutica e outras coisas mais, realmente trouxe para o mundo muito mais progresso em linhas gerais. Então, nós vamos perceber que a relação entre o positivismo e as ideias republicanas estão muito, muito próximas. Então, não se esqueça, existia uma fé muito grande na ciência como fator essencial para a humanidade alcançar o desenvolvimento e o progresso. Ok? Na questão 3 tem a seguinte pergunta, que nós trabalhamos com vocês já também. Por que as elites brasileiras da segunda metade do século XIX estavam insatisfeitas com a monarquia? Muito tranquila essa questão. Então vocês vão lembrar que o fator fundamental, crucial para a monarquia deixar de existir, né, ou seja, dela ser sepultada, é justamente a abolição da escravatura em 1888. Então, a assinatura da Lei Áurea é, vai trazer muita contrariedade, muita chateação para os grandes fazendeiros, principalmente do Vale do Paraíba. Né, do Paraíba. Então, esses fazendeiros ainda eram arcaicos, eram muito ligados ainda a tradições do tipo que achar que só o trabalho escravo poderia trazer a riqueza para essa classe social importante nessa época. E essa elite vai ficar muito chateada com a princesa Isabel e com o pai Dom Pedro II, porque na verdade essa elite esperava que Dom Pedro II e companhia indenizasse eles pela libertação dos escravos, ou seja, pagasse, né, que cada fazendeiro recebesse do governo monárquico a indenização, né, de cada escrava na fazenda. E como Dom Pedro II não fez isso, então aqueles fazendeiros, aquela elite agrária que até então apoiava Dom Pedro II, deixou de apoiar e virou no dia seguinte, digamos assim, um republicano, né? É a famosa virada de casaca, né? Ok? Na questão 4, nós temos aqui: explique por que os militares tinham uma grande influência na política brasileira em meados do século XIX. Muito simples essa questão. Nós trabalhamos isso.
O exército, após a Guerra do Paraguai, vocês lembram, na Guerra do Paraguai, que vai ocorrer de 1864 até ali pelos 1870, vai detonar, né, inclusive o Paraguai, o Brasil, a Argentina e o Uruguai, detona com o Paraguai, deixa apenas 20% da população viva. Eles voltam para o Brasil assim fortalecidos, cheios de moral, achando que já tinha realmente habilidades, inclusive, para lidar com a questão política. Então eles se organizam de forma política, começam a reclamar para o Dom Pedro II que os salários eram baixos, começam a reclamar que como é que chama? A promoção de cada oficial não era por mérito, eles eram, de certa forma, era por apadrinhamento, né? Não tinha questão de proteção política. Então, isso tudo vai fazer com que os militares ocupem um espaço na política. E depois da Guerra do Paraguai, vamos perceber que realmente eles chegam tanto é que em 15 de novembro de 1889 toma o poder e a República é instaurada. Na questão 5, nós vamos ver a questão da... Qual que é a questão? A questão 5, para você comentar sobre as características da República Oligárquica. Vamos lembrar, a República ela é dividida em duas, República da Espada e República Oligárquica. A República da Espada é aquele período em que os militares foram presidentes da República. Já a República Oligárquica é aquela fase na qual grandes fazendeiros, coronéis da República, a oligarquia, tinha realmente influência política, tinha poder econômico para influenciar nas escolhas de quem seria o candidato à presidência da República. Aliás, não só a presidente, em nível também municipal, estadual e federal. Então, essa oligarquia, ela vai, de certa forma, vai ser representada, digamos assim, pelos grandes chefes políticos locais chamados coronéis, né? Então, esses coronéis são aquelas figuras que vão exercer poder eleitoral muito grande durante essa fase da República e, automaticamente, essas eleições elas tinham uma característica interessante, né? Que era o que a gente vai ver na próxima, inclusive, que é o voto de cabresto. Ok? Então, quando falo de característica da República, vamos lembrar que não é mais os militares que são governos, que agora são a velha oligarquia, grandes fazendeiros, possuidor de grandes latifúndios, que têm poder econômico, político, para influenciar nos resultados das eleições. Ok? Na última questão, é uma questão muito simples que eu coloquei, como se davam as eleições. Eu já até dei um toque aí anteriormente. Então, o que você tem de interessante para destacar aqui? Você tem que dizer que, primeiro, a Constituição que nasceu nesse período, ela proíbe o voto dos analfabetos, dos soldados, de membros de ordens religiosas, seja quais forem, e também exclui as mulheres da participação política. Ou seja, 80% da população era analfabeta. Então nós temos aqui uma participação efetiva eleitoral apenas 1,3% da população brasileira. Ou seja, era uma eleição muito elitizada, né? Vamos dizer assim. Além disso, nós temos também a utilização de fraudes e o tal do voto de cabresto, né? Também que tinha a violência como algo muito presente. Porque essas fraudes eram facilitadas porque o voto não era secreto, o voto era aberto, né? E todo mundo ficava sabendo em quem que o eleitor votou, em qual candidato ele votou. Gente, basicamente é isso. Dê uma olhada nesse material, dá uma corrigida rapidamente, acompanhe a gente lá no fórum, dê notícias. Não sabemos quando voltaremos a ter aulas presenciais e a gente precisa que vocês tenham autonomia para estudar sozinho, tá bom? Até a próxima
E lembre-se, de novo, fique em casa, tá bom? Tchau, tchau.